Alan, conferi todas as nossas anotações, tudo certo para o Pixel Show, mas tem uma coisa muito legal para a gente contar para o pessoal. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Ó, parceiraço, a gente fechou uma parceria muito legal. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, sofá, mesa de centro, rack, almofada, e mais umas coisas que tem aqui em volta, mas vocês não conseguem enxergar, mas vão enxergar nas próximas lives, nos próximos conteúdos que a gente for fazendo. A Mobile, cara, o que é a Mobile, Simão? Conta pra gente. Cara, a Mobile é o maior site de venda de produtos de decoração imobiliária para casa, escritório. Então, se você não conhece... E eles têm 200 mil itens, né? 200 mil itens. É muita coisa. Tudo que você curtir, se você gosta do clássico, se você gosta do retrô, moderno, contemporâneo, você vai encontrar lá. Exatamente. Então, não perde tempo. Clica aqui no link, acessa o aplicativo da Mobile e ganha 10% de desconto usando o promo code PIXEL10. PIXEL10. Vai lá. Então vamos lá, aproveitando o Pixel Show que está começando agora essa semana toda, tem muito conteúdo legal. A gente se vê por aí, vamos curtir, galera. Abasteça com ideias. Boa tarde, pessoal, sou Wagner Cavalli, um dos membros do Lug Brasil, grupo de fãs de Lego do Brasil. Estamos aqui para fazer um pequeno workshop para o Festival Pixel Show, falando um pouco das peças e algumas formas de montagem para as esculturas. Então aqui no centro nós temos algumas peças que nós chamamos de Lego Systems, são alguns exemplos apenas. A Lego tem mais de 7 mil peças e variações. Essa peça é o tradicional brick 2x4. E esse daqui nós chamamos de plate, também 2x4. São peças irmãs, mas a diferença entre uma e outra é exatamente a altura, aonde você tem a plate sendo 1/3 da altura de um brick. Então essa é uma das formas de você fazer a variação de várias montagens, usando justamente essa diferença entre as plates e os bricks. Então aqui nós temos um exemplo de plate 2x4 e brick 2x4. Aqui nós temos um brick 2x2 e um plate 2x2. O que é o 2x2? É a quantidade de pininhos que você tem em cada lateral. Então 2x2. Aqui você tem 2x4. Tá? Por padrão o pessoal costuma falar o número menor primeiro. Então esse é 2x4 e não 4x2. Mas você tem que se divertir, então isso pouco importa. Tá? Aqui nós temos uma plate 1x3. Aqui nós temos uma plate que é 2x2. Só que ela é modificada em L. Mas normalmente você vai falar o quê? Um número maior. Que é o exemplo desse brickzinho aqui. Ele é um brick 2x3. Só que ele tem uma modificação de arredondamento aqui na frente. Tá? Uma variação da plate, tá vendo que é essa fininha aqui, é a tile, que ela é lisinha, então costuma ser usada para acabamento. E ela vai conectar em qualquer um desses pinos. Pode ser no pino do brick, pode ser no pino do plate, porque os pinos são sempre do mesmo tamanho. Então você tem aqui a altura do brick de 0,96 centímetros, desta borda até esta borda. Quando você está falando da plate, quando você mostra a plate, como eu comentei, ela tem a altura do brick, mas é até você contar o estude. Quando você vai fazer uma grande escultura, você vai sempre medir a altura da sua escultura multiplicada pela quantidade de bricks ou pela quantidade de plates multiplicado por 0,96. Então se você tiver 1 metro de altura, você vai ter mais do que 100 linhas, 100 faixas de bricks, porque ela não chega a ter 1 centímetro. Tá? Então, essas duas peças elas são exatamente iguais em termos de tamanho. Tá? Opa. Tanto da lateral, quanto da outra lateral, quanto das alturas. Então se você não tiver, por exemplo, um brick, você pode juntar 3 plates que você vai ter a mesma altura. Óbvio que dependendo do que você quer fazer, você não vai usar alguma coisa muito colorida. Você quer alguma coisa mais lisa. Então você poderia usar 3 plates da mesma cor para poder simular um brick de uma única cor. Por outro lado,
Quando você quer fazer exatamente o contrário, fazer um mosaico, que você precisa de um pouquinho mais de detalhe, se você fizer em brick, ele vai ficar muito quadradão. Então o ideal é você fazer o quê? Usar plates e você vai moldando de uma forma um pouquinho mais interessante. É lógico que quando nós vamos falar de mosaico, às vezes 1x2 é meio complicado, porque você aqui, no caso, tem sempre um retângulo, né? Bem definido. Aí você pode fazer o quê? Usar alguns plates, um por alguma coisa. Então esse daqui é um exemplo. Eu tenho aqui um brick 1x1, ou seja, só tem uma altura, só tem um stud. E esse daqui também um stud, juntando 3, eu tenho a mesma altura. Se você for fazer um grande de um mosaico lateral, você vai podendo misturar as cores dos vários plates, você vai chegar num brick. Tá? Só mostrando aqui um pouquinho mais de algumas peças, e aqui já vai uma dica, né? Uma forma de você guardar as suas peças são em garrafas, no caso das peças pequenas, né? Em algumas bandejas quando as peças são um pouquinho maiores. Tá? Temos aqui então, só para complementar, mostrando alguns exemplos. Aqui eu tenho uma plate 1x8, né? 2, 4, 6, 8. Aqui eu tenho uma plate 2x8, então 2 aqui, 2, 4, 6, 8. Né? 1x6, 1x3. Né? E aí vai de acordo com a disponibilidade que você tem para poder fazer o seu modelo. Qual é a diferença de você usar uma peça, por exemplo essa, 1x8, né? Ou usar uma peça 1x4? Vai da sua necessidade ou da sua disponibilidade. Se você pegar uma peça aqui, por exemplo a plate, você vai colocar aqui travado. Não faz diferença se aqui em cima você estava falando de uma única peça de 12 ou de uma peça de 4 e uma peça de 8, porque a peça está firme. Tá? Então vamos agora fazer um pequeno comentário sobre travamento, que é uma coisa que o pessoal se perde bastante, né? A Lego, quando você vai fazer uma montagem, o ideal é que você sempre intercale as peças. Então eu vou pegar aqui algumas peças. Vamos recolher aqui. Vai ficar bonitinho, hein? Atenção. Uma outra dica, pessoal, são essas bandejas de carne aqui. Isso aqui é bandeja de açougueiro. Essas bandejas aqui são baratinhas e ajuda bem na hora de você fazer a montagem ou de recolher a bagunça. Tá? Porque às vezes você está montando alguma coisa e fica com medo de tirar as peças de cima da mesa e a família começa a brigar. Então, interessante você ter várias dessas bandejas que elas são baratinhas. Opa. Vou pegar aqui algumas peças e mostrar para vocês aqui um erro muito grande, muito frequente que as pessoas fazem quando vão fazer uma montagem de uma parede. Vou colocar aqui em cores diferentes. Quando você faz uma montagem dessa daqui, quando tem 2, 3 peças, parece normal. Mas quando você começa a juntar, tem que fazer uma altura muito grande, isso daqui fica muito instável. Então qual que é a ideia? É que você sempre vai fazer o travamento das peças. Então você nunca vai fazer blocos lisos assim. Você sempre vai intercalar. Então, vamos colocar aqui, intercalando. Com isso, você tem o travamento das suas peças.
Então fica uma parede firme, tá? A partir de 3 alturas você tem esse travamento muito bem definido. Aí o pessoal fala, mas vai ficar muito alto, como é que eu vou fazer um travamento desse daqui e eu fico com uma altura muito maior do que eu gostaria de fazer? Lembra aquela característica das plates? Então o que você pode fazer? Posso fazer o mesmo tipo de travamento com plate e você vai ter o mesmo resultado de segurança, né? Aqui, se você estiver fazendo uma parede de uma casa, obviamente nós estamos falando aqui de peças padrão 2x4, você vai virar aqui e vai fazer a parede e a sua parede vai começar da mesma forma travada lateralmente, certo? Isso daqui, inclusive, nós vamos falar daqui a pouquinho, é uma das formas que a gente tem, por exemplo, de construir colocando uma imagem, escrever alguma coisa, ou até mesmo fazer aqueles famosos presentinhos, né? Vou pegar um exemplo aqui. Você fala, poxa, mas aqui, ó, como é que eu faço? O Wagner falou que eu não posso usar uma coluna inteira porque ela fica solta. Mas ela parece solta, mas ela não está. Por quê? Ela está travada e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai construir esse travamento aqui. Tudo bem? Vamos simular que eu estou vindo com o meu presentinho. Eu estou fazendo ele uma caixa totalmente verde. Como eu disse, ele todo travado. Só que a partir daqui, eu quero fazer um detalhe em branco. Se eu fizer simplesmente uma coluna em branco, vai ficar feio, vai ficar inseguro. Então o que eu faço aqui? Eu vou jogar o verde para trás e vou trazer o branco. Deu para perceber? Eu estou fazendo travamento pela linha de trás e não pela linha que eu quero que seja apresentada. Então aqui, novamente, eu trago para trás e eu consigo fechar o meu modelo do jeito que eu queria fazer. E posso dar sequência à minha montagem. Então com isso eu tenho uma peça firme, ao mesmo tempo que eu tenho o desenho que eu queria fazer. E isso poderia ser feito com uma única linha, com 2, com 3, depende do que você está querendo fazer. Tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho sobre, como eu comentei, a caixa. Uma outra dificuldade que as pessoas têm, né, é de fazer alguma coisa firme quando você tem uma tampa. Como é o exemplo desse presentinho aqui que a gente fez. Tá? Nós temos algumas formas de fazer isso daqui firme. Se você tem muita peça, o que você faz? Faz uma peça maciça. Só que isso fica meio estranho. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o presentinho sem o detalhe. Aqui lateralmente você tem os travamentos, dá para você ver normalmente os travamentos, mas como que você faz para aqui em cima, você tem a firmeza sem ele desmontar. Internamente eu fiz uma estrutura de galhos aqui. Tá? Essa estrutura de galhos faz com que essa minha estrutura ela fique firme. Então eu posso fazer, com isso eu economizo muita peça, ao mesmo tempo que eu tenho uma estrutura bem firme. Ah, mas economiza quanto? Bom, é só dar uma olhada quantas peças eu tenho aqui. Né? Não estou completando essa coluna nenhuma e aqui dentro eu ainda estou fazendo ela bem espaçada. Então esse é um exemplo da estrutura que está internamente dentro dessa caixinha. Então eu simplesmente vou intercalando, você vê que ela tem firmeza porque ela tem estrutura. Quando você pressiona de forma superior, ela tem aqui amarrações laterais para ela não se deslocar, ao mesmo tempo que eu estou delimitando com essas outras estruturas qual que é o meu
limite aqui dentro da minha caixinha. Então, se eu tirar essa parte aqui do fechamento, você vai ver que você tem uma estrutura que é igualzinha a essa daqui. Tá? Essa pecinha soltou, né? Quando eu tirei, porque ela fazia justamente a parte da amarração. Né? E aqui, usando justamente a peça mais padrão da Lego, você fazer uma série de pequenas esculturas. Né? E aqui você tem firmeza no processo, porque você tem sempre o fechamento usando pontos bem distantes. Então ele consegue dar um bom fechamento, uma boa estrutura. Então quando você vê uma escultura de Lego muito grande, né, normalmente você vai ter dentro dessa escultura estruturas como essa, porque senão fica muito pesado. Então dentro dessas caixas você vai ter uma estrutura como essa, que você tem uma distribuição de peças aqui de forma a garantir que você conecte outras peças de forma uniforme e firmes, que você tem pelo menos 3 pontos em L aqui, ou 2 pontos como laterais salvando ela, tá? Ao mesmo tempo que você está economizando peças porque ela está bem vazadas aqui dentro. Então, essa peça ela fica muito mais leve do que se ela fosse maciça. Depois eu vou dar um exemplo para vocês de uma peça maciça e vocês vão ver como é que fica a sua montagem para você carregar. Tá? Mas só para finalizar a ideia dessa peça aqui, mostrar para vocês, por exemplo, esse presente aqui, né? Ele tem uma diferença nessa conexão. Lembra da montagem do verde aqui? Então o que acontece? Que a peça ela é um pouquinho mais gordinha. Nesse exemplo que eu dei para vocês, essa peça era uniforme. Então você colocava ela dentro normalmente. Tá? Já quando você vai fazer o presente, ela é um pouco diferente. Então eu vou trazer para vocês aqui um exemplo do que seria o presente antes de fechar. Então aqui você tem a lateral com a forma de você fazer a fita. Tá vendo que ela é firme, que você tem a fita aqui. Travado, que essa fita aqui são 2 peças, aqui é uma, aqui é 2. Ao mesmo tempo você tem as peças aqui fechando. Olhando por dentro dá para vocês perceberem qual é a diferença. Onde você tem a amarela passando por aqui e a vermelha fazendo a parte visual que você está vendo. Só que ela não ficou um quadradinho tão perfeito. Não tem problema. Mas em vez de fazer uma estrutura como essa, bem uniforme, você vai tirar algumas partes, como essa que está aqui, de forma que ela vai te ajudar a fazer a montagem da estrutura superior. E aí você pode vir fechando normalmente como a gente tinha fechado as outras peças. Você vai vir aqui fechando o amarelo, ele vai ter a estrutura toda do amarelo fechando normalmente, tá? E você vai seguir, aqui é vermelho, você vai seguir o amarelo fechando e depois, lembra das nossas bandejinhas? Eu vou pegar aqui o vermelho e vou fechar a minha parte do vermelho aqui. Para não gastar muita paciência de vocês, eu não vou fazer inteiro. Por isso que eu já trouxe um montadinho. Igual receita de programa de culinária. Eu falo assim, agora vocês fazem isso 8 milhões de vezes. Aí quando corta, então você vai fazer essa mesma estrutura e vai fechar o vermelho aqui. E vai fechar o amarelo na sequência. Estou com pouca peça amarela aqui, então vamos canibalizar um pouquinho das peças aqui. Então não tem segredo. A partir do momento que você montou a estrutura, é só ir fechando, que você vai ter uma estrutura firme para você poder fazer o seu modelo. E do lado de baixo, a mesma coisa. Tá? Você vai fechar com o vermelho da forma que foi feita lá em cima, só que com os bricks virados para baixo.
Nota que sempre você tem... Eu propositalmente fiz a estrutura interna de verde para ficar destacado, vocês perceberem qual é a diferença da estrutura interna com a estrutura de fechamento. Então aqui eu tenho... Opa! Como embaixo não tem nada fechado, ela está querendo escapar. Mas quando ela tiver... Vamos colocar aqui ela toda fechada, pelo menos um lado aqui, lateral, porque senão ele não vai ficar firme. Então agora eu tenho aqui a estrutura e nós vamos fechar da mesma forma que a gente fechou, lá do outro lado. Bom, completando essa peça, nós vamos ter uma peça exatamente igual a essa, tá? E aqui ainda tem um charmezinho que tentamos fazer um simulado aqui de laço, tá? Mas vocês vão ver que essa peça ela é bem firme, né? Você pode apertar à vontade que ela não vai estourar, tá? Tudo bem? Bom, nós falamos agora há pouco do presente e como que nós preenchemos o interior desse presente com uma estrutura, eu às vezes chamo de aranha, né? Para que ela pudesse ficar firme. Mas imagina se você quisesse fazer uma caixa desse tamanho ou maior, tá? E você fosse fazer aquele processo de aranha. Como eu falei, você está espaçando um brick, dois pinos de diferença. A hora que você fosse fazer uma caixa desse tamanho, se você fosse fazer aquela estrutura, ela seria algo parecido com isso, tá? Economiza muita peça. Dá para você perceber aqui aquela estrutura lateral, né? Só tem uma peça no meio do caminho aqui, só para dar um pouquinho de firmeza, às vezes nem precisa. Eu coloquei essas peças em amarelo aqui, só para ele formatar justamente o tamanho da caixa, e ela se encaixa perfeitamente nessa outra caixa aqui, e você teria só o processo de fechamento. Aqui está meia caixa, óbvio, né, pessoal? Então você estaria aqui, e essa caixa ficaria perfeita. Mas ela consumiu bastante. Ainda que nessa altura, vale você usar essa estrutura aqui. Mas se você quisesse fazer uma caixa como essa, só que de meio metro de altura, fazer uma estrutura dessa de meio metro, você vai consumir muita peça. Então uma das ideias é você usar um pouquinho da história dos arcos romanos e você fazer uma estrutura onde você vai firmando as peças de forma lateral, tá? Onde você tem aqui uma camada de fechamento, só que você vai intercalando as peças para você trazer primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Quando você tem 3 ou 4 colunas em Lego de forma intercalada, você consegue ter uma boa firmeza. E nesse caso aqui, o que eu fiz? Na lateral eu firmei como se fosse uma lajezinha. Lembra da montagem do presente? Onde eu tinha uma peça que ia para a direita e outra que ia para dentro? Então você imagina aqui, ó. Então essa peça que entrou é a peça que vai dar estrutura na laje que você está montando. E aí você tem uma laje fechando uma série de estruturas. Está vendo que você não precisa encher de peça. O pessoal tem mania de encher de peça. O que você precisa é conseguir firmar a peça onde uma peça suporta várias. E você vai intercalando, com isso você tem uma boa definição. Então veja aqui como é que foi feito o travamento dessa peça. Eu tenho 6 peças conectadas em apenas uma. Então ela vai suportar essas 6 peças. Mas óbvio que você tem o movimento lateral dessa peça. Só que essa peça lateralmente é suportada por essa outra aqui. Então você tem toda essa estrutura suportando esse link todo dessa laje, tá? E para você evitar um movimento lateral ainda, adicionalmente eu coloquei
uma outra reta aqui, travando as peças que estão fazendo maior travamento. Com isso você tem uma estrutura bem firme e essa peça aqui você não vai ter amassamento. Tá? Quem tiver medo e achar que você precisa de ter uma estrutura porque alguém vai sentar nessa peça, posso dizer para você que se a pessoa for relativamente leve, né, você consegue até sentar nessa peça. Mas se você quiser ter uma estrutura, você não precisa, por exemplo, trazer essa peça até o início da base. Você pode fazer o quê? De novo, vai fazendo travamentos laterais, de forma que em algum momento você vai ter uma única coluna suportando toda essa estrutura. Então, se você ainda quiser mais segurança, você pode fazer essa estrutura aqui, uma única coluna, e vai fazer isso para todas as partes. Com isso eu tenho certeza que alguém pode subir em cima desse bloco, tá? Ele não é maciço, mas ao mesmo tempo ele vai ficar muito firme. Tá? Então essa é uma outra forma de você fazer uma estrutura forte. Tá? Lembrando novamente, pessoal, nós estamos usando o brick básico da Lego. Você pode fazer isso usando as várias peças de acordo com a sua necessidade. Tá? Quando você tem bricks muito grandes, por exemplo, aqui eu estou usando 2x4. Se eu tivesse um brick 2x8, 2x12, por exemplo, eu economizo muita peça e vou dar mais estrutura. Mas é uma peça muito mais cara, muito mais difícil de você encontrar. Então é bom você se acostumar a trabalhar com a peça mais padrão do Lego para você poder fazer as estruturas. Tá? Novamente eu comento aqui da estrutura porque se você estiver fazendo uma casa, a casa não vai ser esse quadradão aqui. Mas dependendo do que você vai colocar em cima, você precisa que ela tenha firmeza. Então você vai fazer um acabamento específico aqui em alguma lateral, mas você internamente precisa se preparar para quê? Para poder fazer a altura que você vai subir. Se você vai, por exemplo, você costuma ver muitas vezes em algumas exposições prédios de dezenas de bricks de altura. Se você não tiver em alguns andares alguma estrutura semelhante a essa, com os travamentos, aquilo vai ruir. E mais ainda, a gente tem uma brincadeira que é construir para transportar. A coisa que mais comum quando você constrói o Lego é o que? Destruir ele no caminho. Então, em algumas situações você tem que fazer esse travamento para não destruir a sua obra. Tudo bem? Então, duas formas de você montar alguma coisa quase maciça. É usando uma grade de recheio, onde você tenta economizar ao máximo. Veja aqui, eu só estou prendendo o brick usando um pontinho de extrude e estou deixando isso aqui vazio. Não tem pressão que você faça aqui no meio que vá fazer essa peça entortar. Ela é muito resistente. Tá? Então eu posso simplesmente colocar os meus apoios laterais aqui e ela vai estar tão firme quanto se tivesse maciço. Tudo bem? Nós vamos fazer uma montagem onde eu vou simular uma caneta. Para adiantar um pouquinho as coisas, eu já tenho as peças lá semi-prontas, mas veja, eu preciso montar uma estrutura sextavada. Isso é muito simples, ainda mais se você considerar que o Lego é muito quadradão, certo? Então eu tenho aqui em algum momento eu vou começar a fazer aquela cadeia lateral que vocês viram na hora que nós estamos fazendo o presente. Vou colocar, aí a próxima vem para baixo, novamente, e vou fazendo a camadinha. Lembra que eu comentei que o Lego fica bem estruturado quando você tem 3 ou 4 colunas, 3 ou 4 camadas travadas? Então, assim que eu estou montando, eu já coloco uma terceira camada para que ela não desmanche na minha mão. Tá? E aí eu fiz dessa forma,
fui fazendo uma estrutura sextavada como essa aqui. Né? Para ficar mais divertido, eu fui fazendo várias laterais e depois a gente só faz o fechamento. Dá para você montar isso daqui vendo televisão, porque simplesmente você pega a regra e vai montando e depois faz a conexão. Veja que essa peça aqui, ela é oca, mas em termos de lateral, ela tem bastante firmeza. Por quê? Porque ela está fazendo esse trabalho aqui de travamento com escadinha, né, digamos assim. Então ela tem uma boa firmeza lateral. Em termos de altura, ela é totalmente firme, por quê? Ela é maciça, né? Agora, nesse caso eu fiz maciço por quê? Porque é a parte final, é o acabamento externo. Então tem que ser bonitinho, por isso que ela é maciça. Agora, eu poderia ter coisa escrita aqui. Tá? E se tivesse coisa escrita, seria a mesma forma que a gente estava falando. Eu vou aqui em algum momento, por exemplo, tá? Fazer aquelas peças. Pegar um pouquinho de verde aqui, joga para dentro uma parte, tá certo? Sempre tentando fazer o que? Aquele travamento que nós estávamos conversando, tá? Então se eu tenho, por exemplo, aqui, eu preciso fazer mais uma peça, eu posso trazer para cá uma outra peça e em algum momento eu vou travar esse verde aqui atrás. De forma que eu vou manter sempre a minha estrutura fechada com o meu desenho aqui na frente. Tá? A gente faz tipo, um outro evento só ensinando o pessoal a escrever. Mas acho que eu vou convidar o Thiago para escrever, que ele é o nosso especialista em escrita. Sempre que a gente monta alguma coisa, o Thiago Gomes é o master das escritas aqui. Tá? Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, essa parte aqui é a parte externa. Só que essa estrutura, ela vai ter quase 2 metros de altura. Então o que eu fiz? Eu fui montando aqui várias peças iguais, são 10 alturas, então tem 9 centímetros, um pouco mais de 9 centímetros e meio. E depois nós vamos colocar 16, 17, 18 peças uma em cima da outra. Só que ela vai ter 2 metros de altura, 1,80 m de altura. Então, o que a gente fez? Para manter um pouquinho mais de firmeza, eu fiz a base maciça. Só para vocês terem uma ideia, essa peça aqui, ela tem 1,725 kg. Essa peça aqui tem 492 gramas. Olha a diferença de peso, tá? Entre o tamanho externo é o mesmo. Só que essa daqui, ela é muito mais pesada porque ela é maciça. Por quê? Porque ela vai ser a base e ela vai... não é nem pelo suporte da altura, suporte do peso. É mais para que ela seja um pouquinho mais firme e evite um pouco do movimento lateral. Ela sendo um pouquinho mais pesada, ela vai deixar o centro de gravidade um pouquinho mais baixo. Uma forma de você encher de peças, eu fiz aqui toda colorida para vocês perceberem qual é a diferença. Né? Então eu vim aqui, fiz um frame externo, depois eu fiz mais um interno, até que chegou no miolinho. Tá? Só que se você fizer isso daqui, vocês podem perceber que eu deixei uma travinha aqui atrás. Tá? Se eu tirar essa trava aqui, que eu coloquei nas peças, vocês vão perceber que ela fica instável. Por quê? Porque eu tenho, na realidade, várias estruturas completamente soltas. E voltando, qual que é a nossa conversa aqui?
Lego funciona bem quando você faz o quê? O tal do travamento. Então o que nós vamos fazer? Eu posso até fazer da forma que está. Fazer vários quadradinhos, ficar divertido, distribuir o trabalho pela família, a família vai lá brincando. Só que em algum momento você tem que quebrar essa estrutura. Fazer alguma coisa que interrompa esse movimento lateral aqui. Porque agora eu tenho o quê? Eu tenho várias peças. Certo? Então o que você pode fazer? Em cada camada você pode pensar assim. Ou você faz da forma que está e já começa a fazer travamentos em uma das alturas. Então, da forma que eu fiz aqui, eu já travei a camada mais externa. Só que ficou esquisito. Então eu preciso travar a camada mais interna. Mesmo assim, ainda falta um pouquinho. E aí você vê qual que é a forma, qual é a camada que está bem estruturada. E você vai preenchendo. Você vê que é uma coisa mecânica. A partir do momento que você começou a preencher, ela está firme, porque você simplesmente fez este travamento aqui. Então a estrutura externa está fixando a interna através desse tipo de conexão e você vai firmando todo esse processo aqui. Se você, em cada X estruturas, você fizer alguma coisa parecida com essa, você resolveu o seu problema. Por quê? Em algum momento, mesmo que você tenha várias dessas peças aqui em cima, em algum momento você está inibindo o movimento dela descer. Tá? Isso é o que foi feito aqui. Tá? Só que aqui eu fiz de uma vez só. Eu fui criando, só que às vezes eu fazia o padrão seguindo a linha, seguindo as linhas horizontais, como se eu tivesse construído tudo usando o brick deitado assim. Depois eu vinha aqui e fazia a mesma coisa com os bricks em pé. Lembrando que em algum momento no meio dessa estrutura, por várias vezes, eu saía com uma peça branca, tá? Interferindo na estrutura do miolo verde. Porque senão não adiantava nada eu ter o verde todo maciço aqui no meio, porque na hora que eu puxasse essa peça, ela ia soltar como essas outras aqui. Então até se você for olhar lateralmente, eu não sei se a câmera vai mostrar, mas por exemplo, eu tenho interrupção nessa camada, tenho interrupção nessa camada, tá? Que é justamente a parte que você vai forçar que a camada externa, que é de acabamento, se conecte com a parte interna de estrutura. Tá? Da mesma forma que nós estamos fazendo nessa estrutura aqui. Então você tem uma parte externa que se conecta com a parte interna de estrutura. Tá? Com isso você consegue construir coisas bem grandes, tá? Bem estáveis e transportáveis, que é o mais importante. Né? Pessoal, mais uma forma de você montar estruturas firmes, né? Como eu comentei, são as 3 alturas, né? Que a gente estava fazendo. Então eu vou colocar lá os 3 bricks, mas uma forma muito eficiente, que fica muito firme, é quando você usa plates, de preferência mais longas. Então você faz um sanduíche de bricks e depois você complementa ela com plates. Se você tiver 2 alturas de bricks em sanduíche com plate, você tem uma estrutura muito firme mesmo. Tá? Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Simplesmente estou conectando um monte de brick de forma intercalada. Certo? Só que ela é, de certa forma, quebradiça. Aí eu estou vindo aqui com plates. Aqui eu tenho vários bricks 2x4 e aqui eu tenho uma plate 2x8. Eu vou também intercalar. Então nota que o brick começa aqui, eu vou colocar esse cara aqui. De forma que eu estou travando essa conexão e essa conexão. Então este plate está travando 3 peças. Travei aqui, fiz a mesma coisa aqui e fiz a mesma coisa aqui. Então aqui eu já tenho uma boa estrutura
salvando bem essa resistência aqui, tá? Agora, você quer uma estrutura matadora, você faz o sanduíche também na parte de baixo. Isso daqui é uma estrutura muito firme, tá? A ponto de você conseguir fazer um grande vão livre sem você precisar ter coluna, e isso daqui não vai cair. Tá? Você pode colocar vários centímetros aqui, tá? E isso não vai cair. Agora eu vou introduzir para vocês uma outra coisa que eu mostrei para vocês as peças que a gente chama de System. E aqui eu estou mostrando para vocês uma Technic Brick, né? Não se preocupem muito com o nome não, no dia a dia vocês vão se acostumando. Mas isso daqui é uma peça igual a essa em termos de altura, tá? É a mesma estrutura. Se você for olhar lateralmente, óbvio que essa peça é 1 por, não sei se 12, se não me engano, tá? 12 ou 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então é 1 por 16, tá? É a mesma estrutura, tá certo? Só que ela tem esses furos aqui no meio. Então, para quem conhece os carrinhos da Lego maiores, os tratores, que é a linha Technic, são peças como essa, tá? Esse é um Technic Brick e esses são os bins, que tem os mesmos furos, só que ela não tem os estúdios. Então, quando você quer conectar uma peça System, que é essa daqui, que são os bricks tradicionais, a uma estrutura Technic, normalmente você usa o Technic Brick. Por quê? Ele vai conectar normalmente na sua estrutura System. E além disso, você consegue ainda conectar outras peças do mundo Technic. Por exemplo, nós temos esses pins que conectam nessas peças e que também conectam nessas peças aqui. Então você tem essas estruturas conectadas de uma forma um pouco diferente. Lembrando que essas peças Technic, elas são muito resistentes e elas são preparadas para determinadas estruturas um pouquinho mais fortes. Então, quando você vai construir algo, mesmo que seja System, mas que você precise de realmente muita resistência, você pode se utilizar de peças Technic, tá? Eu vou fazer uma estrutura bem mais firme usando uma peça Technic Brick, usando muito menos peça. Então, por exemplo, eu vou conectar aqui, eu tenho essa 1 por 16, tenho essa aqui 1 por 8, só para ficar mais simples. Então vou fazer uma barrinha. Essa peça aqui, ela é super resistente, porque ela é uma peça longa, tá travada lateralmente com esses pins. E novamente vejam, eu também fiz o esquema de travamento lateral, a mesma técnica que a gente fala dos bricks, aonde quando eu falo lateralmente eu estou colocando intercalado. Mesmo quando eu coloco uma peça uma do lado da outra, eu também vou colocar de forma intercalada. Então eu tenho aqui, essa peça está juntando aqui, só que aqui ela está inteira. Aqui está juntado, mas aqui está inteiro. Então essa peça ela ficou super resistente, tá? Se eu tivesse isso daqui junto, aí isso daqui você pode começar a subir em cima também muito facilmente, mesmo sem que você tenha alguma coisa aqui embaixo, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui uma combinação dessas duas técnicas. Por quê? Eu quero fazer um vão livre bem grande, só que o meu acabamento é System. Então você quer que ele tenha esse acabamento. O que foi feito aqui? Você tem essa estrutura toda em Technic. A parte que você vai ver está toda em System. E eu estou fazendo um fechamento usando aquelas plates. Então vai ficar um sanduíche super forte. Bom, eu fiz alguns testes aqui e aguentou acho que mais de 4 kg, se não me engano, na minha última tentativa. Isso daqui, se não me engano, tem 80 e poucos estúdios de lateral.
Então você consegue fazer um vão livre bem firme, tá? E consegue colocar uma boa estrutura daqui para cima. Se você quer um vão livre simplesmente para fazer uma brincadeira e colocar coisa leve aqui em cima, não tem problema, você pode fazer uma estrutura muito mais simples do que essa. Mas se você vai começar a subir uma estrutura muito grande, por exemplo, é uma base de castelo, e aqui você vai começar a colocar várias estruturas, você precisa de uma base firme. Então essa é uma forma de você construir com bastante firmeza. Aqui eu tirei as plates, aqui tem uma plate 4x12, tá? Ela fecharia o sanduíche aqui, tá? E aqui uma outra fechando o sanduíche, tá? Beleza, pessoal? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês algumas peças que são interessantes e o pessoal às vezes confunde, né? Nós temos aqui uma plate. Nota que a plate é essa brincadeira que a gente comentou, essa pecinha aqui que a gente comentou, que 3 dessa daqui dá um brick. E nós temos o que nós chamamos de base plate, que é essa peça aqui. Nota que ela é bem mais fininha do que essa plate aqui. Ela não serve para ficar na parte de cima, ela é base plate, ela só serve para começar uma construção. Hoje em dia é muito comum você encontrar peças como essa para vender, tá? Hoje no Brasil você encontra verde, azul e branca. São base plates, 32 pinos por 32 pinos, que a gente dentro do rock chama de estude. Então são 32 por 32 estudes, tá? Qual que é uma grande diferença? Você não consegue conectar nada embaixo dela. Ela tem uma estrutura que visualmente parece que são buracos, né? Mas não são. Você não consegue conectar essa peça aqui embaixo. No máximo apoiar com alguma estrutura, tá? Você tem plates 32 por 32. Essa daqui, por exemplo, você vê que ela é metade de um lado. Então ela é 32 por 16. Essa daqui é 16 por 8. E você tem também base plates como essa, 16 por 16. Só que esta daqui, que ela é mais grossa, ela é uma plate, tá? Vamos colocar essas peças de lado aqui. Como nós estamos falando de estrutura, plate ela é bem legal para estrutura. Então, como eu comentei, em vez de você usar menos peças, mais peças embaixo, você pode usar uma peça maior dessa daqui e você tem uma estrutura maior. Mas, por exemplo, se você chegar em alguma estrutura que você precisa realmente pôr muito peso, a hora que você coloca só lateralmente essa peça aqui, né, em algum momento você vai estar prejudicando essa peça porque ela vai estar sendo muito forçada. Então é interessante, mesmo quando você usa uma plate, tá, que você faça uma estrutura de enchimento dessa plate para que ela tenha um pouquinho. Eu vou fazer de qualquer jeito aqui só um xizinho, só para dar uma reforçada, né, para que ela não seja prejudicada, tá? Então nota, eu estou usando muito menos peça do que aquele sanduíche branco que vocês viram no outro vídeo, tá? Mas mesmo assim eu estou dando um pouquinho mais de resistência a essa peça aqui. Então eu tenho uma cobertura mais simples, que é mais fácil de fazer porque eu estou usando essa plate aqui, mas eu não posso negligenciar a estrutura que eu preciso dar para ela para poder dar uma firmeza, tá certo? Então é importante você preservar essa estrutura. A mesma coisa você não consegue fazer com uma base plate. Então normalmente você não vai ter uma base plate em cima de uma estrutura. Normalmente ela começa. Então uma casa começa em cima de uma base plate, onde você vai começar a construir as suas coisas em cima dela, tá certo? Às vezes uma praça começa numa base plate. Aquelas ruas que vocês costumam ver nas exposições, elas são base plates, elas não têm uma conexão possível aqui por baixo, tá? Agora, e se eu quiser colocar uma estrutura com uma base plate em cima, tá? Você pode fazer, por exemplo, usando o apoio. Eu não preciso estar com ela conectada, mas eu posso estar com ela apoiada, o que também é possível e comum, tá? Eu vou fazer um exemplo rápido aqui.
eu posso ter essa peça apoiada. Então, vou complementar aqui para ficar mais fácil de ver. Vamos supor que eu desenhei algo aqui e eu queria fazer um acabamento bonitinho, um mosaico, eu queria colocar ele no telhado da minha casa ou queria colocar ele em alguma estrutura, por exemplo, lateral. Eu posso simplesmente fazer uma estrutura embaixo dele e apoiar essa estrutura aqui. Só que como ela não tem encaixe por baixo, você é obrigado a colocar alguns acabamentos. Talvez não precisa ser um acabamento grosseiro como esse aqui. Você pode fazer um acabamento menor usando uma plate, né? E ele vai fazer o apoio normalmente. Aqui ainda ficou mais um pouco grosseiro, porque é uma plate 2 e aqui eu estou fazendo um acabamento de 1. Mas nós poderíamos usar algumas outras peças para você poder fazer um acabamento um pouquinho mais bonitinho, tá certo? A mesma coisa você faria, por exemplo, para fazer um acabamento para não permitir o deslocamento lateral. Então você vai colocar alguns frames aqui lateral e você vai ter essa peça apoiada, tá? Então, não confundir plates que são bem mais grossas e você consegue conectar algo embaixo, tá certo? Com as base plates, que ela é bem mais fininha, tá? E você não consegue fazer conexões, tá? Na parte de baixo, tá? Tudo bem? Até a próxima.